um repórter da Globo, fazendo a cobertura lá em São Sebastião, ele chorou durante a transmissão, e eu vou te botar aqui o motivo, né? Coisas assim da ganância humana no meio dessa tragédia. O Wallace Lara está lá em São Sebastião cobrindo, e aí ele estava fazendo a reportagem e realmente se emocionou, porque numa região muito pobre, 1 litro de água estava sendo vendido a R$93, Léo. De dentro das casas. E assim, uma situação muito difícil para a gente ver, para acompanhar. As cidades não têm estrutura, então é tudo muito difícil, muito complicado mesmo. E, desculpa, mas é difícil ouvir um depoimento como a gente ouviu agora e não se emocionar. Cobrar R$93, 1 litro de água, na situação que nós estamos aqui, é inacreditável. Essa é a melhor forma de mostrarmos para as pessoas o que é o capitalismo. Não que sejamos... O que é o livre mercado, né, Léo? O que é o livre mercado, é exatamente isso aí. E, obviamente, não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. O álcool em gel, durante o início da pandemia também, chegou em R$100. Então, o que a gente consegue ver é que existe uma necessidade muito grande que toda a sociedade consiga estabilizar esses momentos para a própria sociedade. Quando nós tivemos o evento aqui do crime ambiental em Brumadinho, também o crime ambiental de São Marco, em ambos os casos nós tivemos essa questão aí de água custar R$100 o litro, porque no momento da falta, as pessoas que poderiam simplesmente, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com o meu estoque para lá, mas eu vou manter minha dignidade. O que elas fazem entrarem nessa condição aí, né? Lógico que isso dura por pouco tempo, porque quando a hipocrisia é exposta, a gente tem, né, exércitos da salvação mandando água para os locais. Mas dá para ver até o que é a ideologia por trás do MBL, a ideologia por trás do Paulo Guedes, a ideologia por trás do Bolsonaro. Essa ideologia aí, que o ser humano não vale absolutamente nada, e tudo que você puder fazer na hora do desespero para arrancar do cara até o caldinho do olho dele, você tem que fazer, porque a ideologia do livre mercado é exatamente essa. Então, com isso a gente consegue ver o que a gente luta contra, né, Léo? Por que a gente luta tanto contra essa palhaçada de colocar o dinheiro acima do ser humano? E todas as vezes que a gente tem uma catástrofe, a gente tem uma demonstração do que é a ideologia divulgada pelo MBL, colocada em prática no Brasil. Exatamente. Tânia Yasmin está dizendo, não acompanhei o carnaval, fiquei o tempo todo no 247, Léo e Léo são ótimos. Obrigado, Tânia, obrigado a todos aqui. Não, é interessante essa reflexão que você faz. Não vamos chegar a um caso extremo como esse de São Sebastião, mas, por exemplo, houve um momento em que, praticamente lá atrás, começo do governo Bolsonaro, você não tinha arroz no mercado brasileiro, o preço do arroz disparou. O que o Bolsonaro falou? Não, livre mercado, não podemos tabelar, não podemos controlar. Era sempre essa argumentação. Evidentemente, esse é um caso extremo, né? As pessoas estavam lá se estapeando por uma garrafa d'água. Você sabe que está tendo fila, Léo, para voltar de helicóptero, porque as praias que foram afetadas, essa região de São Paulo, eu estava vendo uma reportagem lá em São Sebastião, uma cidade muito extensa, né? Você tem, se eu não me engano, é Santos, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, depois Caraguatatuba, Ubatuba e depois Rio de Janeiro. Mas São Sebastião tem uma área muito grande. E várias praias são lá. Praias de altíssimo padrão. Maresias, Barra do Saí, Toque-Toque Pequeno, etc. Numa dessas praias, as pessoas estavam pagando R$30 mil e tinha fila para voltar de helicóptero para São Paulo, Léo. Pois é, né, Léo? É uma demonstração de que quem pode, quem não pode, bate palma, né? Algumas pessoas pagando R$30 mil para voltarem de helicóptero e pensando que esses helicópteros poderiam estar trazendo água, né? Quando a gente pensa numa questão um pouco mais social, mas a gente acabou adotando aí uma visão muito bizarra da humanidade. E quando a gente vê uma pessoa pagando R$30 mil, que é praticamente o que, assim, nem é a maioria, né? É que alguns brasileiros, nem todos os brasileiros mais pobres ganham talvez em um ano, a gente consegue perceber o que é a diferença social dentro do Brasil. E enquanto algumas pessoas perderam familiares, perderam a casa, perderam tudo com essas chuvas, outras pessoas estão preocupadas em voltar para o conforto do lar. E nessa brincadeira, né, R$30 mil para lá, R$30 mil para cá, e a pergunta é, por que a gente não tem dentro da sociedade brasileira o multirão de pessoas colocando R$30 mil em formas de transportar a água para São Sebastião? Que formas existem, Léo? Lá no Japão nós não tivemos aquele evento em que construíram uma ponte num dia depois de um terremoto? Então, formas de resolver o problema, nós temos. O detalhe é que tem muita gente ganhando dinheiro com o problema, desde pilotos de helicóptero que estão ganhando dinheiro das camadas mais ricas, aos vendedores de água que estão ganhando dinheiro das populações mais pobres, né? Forma de resolver o problema e dinheiro para resolver o problema a gente tem, mas a gente tem a cultura do se aproveitar da situação para arrancar dinheiro nesses momentos de desespero, e é essa cultura que precisa ser vencida. Essa é essa cultura que poderíamos chamar, sem medo de errar, de cultura Mises.org, ou cultura Escola Austríaca, ou cultura MBL, é o que nós precisamos expurgar do Brasil, porque é essa cultura que está nos levando a esse ambiente de disputas e de ódio.